Você já ouviu aquela frase, vencer como Jesus venceu? E eu pergunto para você, será que nós conseguimos vencer como Jesus venceu? Hoje eu vim falar sobre esse assunto. Será que podemos ou não? Venha comigo que eu vou mostrar se vamos ou não conseguir vencer como Jesus venceu. Nós sabemos que na Bíblia, lá está dizendo o seguinte, que quando nós afirmamos algo, nós precisamos de 2 testemunhas. Então, hoje eu vim falar a respeito se nós podemos ou não vencer como Jesus venceu, usando 2 testemunhas, a palavra de Deus e o Espírito de profecia. E lá em João capítulo 13, verso 15, Jesus está dizendo o seguinte, deixo-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em toda a vida de Jesus Cristo, ela serve como exemplo para cada um de nós. Apesar que esse versículo aqui, ele está falando a respeito da Santa Ceia. Mas nós sabemos que nós podemos pegar versos da Bíblia e fazer aplicações para o nosso dia. E o interessante é que a vida de Jesus é um exemplo para cada um de nós seguir, não é verdade? Lá em Mateus 5,48 diz assim, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. E aí eu pergunto, podemos ser perfeitos? Mas Jesus falou, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Mas também, no Espírito de Profecia, Ellen White fala que nós devemos ser perfeitos na esfera que nós somos, como Deus é perfeito na esfera que Ele é. Então, a cada luz que nós recebemos, e se nós colocamos em prática, para Deus nós estamos sendo perfeitos. Não se esqueça disso. Jesus falou que Ele nos deu o exemplo. Qual foi o exemplo que Jesus nos deu? De abnegação, de amor, de misericórdia, de perdão. Então, tudo isso nós precisamos seguir. E se nós seguirmos o exemplo dele, será que nós vamos conseguir também ser perfeitos? E eu quero falar também, no Espírito de Profecia, o que atrapalha a nossa perfeição. Vamos ver? Lá no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, lá está dizendo assim, ó, na página 692, e olha o título, Satanás domina a vontade que não está sob o controle de Deus. Muitas das vezes, nós não conseguimos vencer porque nós estamos deixando Satanás nos controlar. Então, nesse título aqui, Deus vai mostrar de que forma Jesus conseguiu vencer. E nós podemos também, ou não. Vamos ver? Cristo declarou, olha só o que ele falou. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio aqui simplesmente para fazer a vontade de Deus. Ele veio aqui, morreu, sofreu por cada um de nós, com a intenção de nos salvar. Mas a vida dele toda foi fazer a vontade de Deus. E nós, será que estamos fazendo a vontade de Deus? E continua. Sua vontade foi ativamente exercida para salvar a alma dos homens. Sua vontade humana era nutrida pela divina. Tem um texto da Ellen White também que ela fala assim, olha, o esforço humano com o poder divino, os dois unidos, nós vamos conseguir vencer. Olha que coisa interessante. Deus nos dá capacidade se nós buscarmos estar em comunhão e fazendo a vontade dele. E ainda fala assim, olha, seus servos hoje fariam bem em perguntar-se a si mesmo. Então vamos fazer essa pergunta a cada um de nós. Que espécie de vontade eu estou individualmente cultivando? Que será de espécie de vontade que eu estou cultivando? Será que eu estou fazendo a minha vontade ou a vontade de Deus? Não se esqueça, aquele que não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade de quem, hein? Preste bem atenção, hein? De que lado nós vamos estar? Tenho eu estado a satisfazer os meus próprios desejos? Será que estamos fazendo nossos próprios desejos? Estou confirmando-me no egoísmo e na obstinação? Será que estamos fazendo isso? E continua, olha. Se assim fazemos, achamos-nos em perigo e em grande perigo,
pois Satanás governará sempre a vontade que não está sob o domínio do Espírito de Deus. Misericórdia! Então, aquele que não está sob o domínio do Espírito de Deus, não está buscando santificação, conversão, abandono de pecados, ele está sob o domínio de Satanás. E ainda fala assim, ó, quando pomos a vontade em harmonia com a de Deus, a santa obediência que foi exemplificada na vida de Cristo se mostrará em nossa vida. Vamos ler de novo? Você entendeu? Olha só. Quando nós pomos a vontade em harmonia com a vontade de Deus, a santa obediência que foi exemplificada na vida de Cristo, Cristo teve uma vida o quê? De obediência. O que foi que ele disse? Eu vim para cumprir a vontade de meu Pai. Então Jesus, ele era perfeito, porque ele fazia a vontade do meu Pai. E aqui está dizendo o seguinte, se nós estivermos em obediência a Jesus Cristo, também Cristo se mostrará em nossa vida. Então vamos estar vivendo exatamente como Cristo viveu, porque Ele vai estar vivendo em nós. Lembra de Gálatas 2, verso 20? O que foi que Paulo falou? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo era um homem que vivia morrendo para o eu, para que Cristo pudesse viver em seu coração. E será que nós não podemos ser perfeitos como Cristo é perfeito na nossa esfera? Como Deus é perfeito na esfera dele? Será que nós não conseguimos? Sabe, eu vou falar para você um verso do Espírito e Profecia que vai fazer cada um de nós nos arrepiar. Então, preste bem atenção. Vamos acompanhar o que eu estou falando. Bíblia e Espírito e Profecia. São duas testemunhas, hein? Então, vamos lá? Agora, qual é o problema? Você sabe qual é o nosso problema? O nosso maior problema é a vontade que determina a nossa vida ou a nossa morte. Então, é a nossa vontade, são os nossos desejos que atrapalham muitas das vezes nós buscarmos a perfeição em Cristo Jesus. Sabia disso? Vou falar uma coisa para você aqui, ó. Lá no livro de Gênesis, logo no comecinho da criação, Caim, o que foi que ele fez com o seu irmão? Ele matou, não foi? Mas teve uma frase que, quando eu li, eu nunca mais esqueci daquela frase. Você sabe o que foi que Jesus falou para ele? Lá em Gênesis 4, verso 7, olha só o que Deus fala para Caim. E preste bem atenção, hein? Se procederes bem, porventura não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à sua porta. E olha só o que Deus vai falar para Caim. O desejo dele será para contigo, mas cumpre a ti dominá-lo. Nós precisamos dominar a nossa vida. E o que foi que eu li agora há pouco? A vontade. O que determina a nossa vida é a nossa vontade. Ela vai determinar se vamos escolher a vida ou vamos escolher a morte. Somos nós que decidimos. E olha só, e eu vou continuar aqui. E aqui fala assim, ó. É mediante a vontade que o pecado retém seu domínio sobre nós. Você entendeu? É mediante a vontade que o pecado retém seu domínio sobre nós. Mas a entrega da vontade é representada como arrancar o olho ou cortar a mão. A Bíblia fala que é melhor você entrar no céu sem uma mão, sem um olho, sem uma perna, do que você ir para o inferno com o corpo inteiro. Então, aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus, nós deveríamos tirar da nossa vida, porque isso pode nos levar à perdição. E ainda fala assim, ó. Afigura-se-nos muitas vezes que sujeitar-se à vontade de Deus é o mesmo que consentir em atravessar a vida mutilado e aleijado. Então, precisamos cortar tudo aquilo que nos está atrapalhando de buscar a perfeição em Cristo Jesus. Deus é a fonte da vida e só podemos ter vida ao nos acharmos em comunhão com Ele, e se vos apegardes ao eu
recusando-se entregar a Deus a vossa vontade, estáis preferindo a morte. O que está nos atrapalhando de fazer a vontade de Deus, de buscar a santificação e perfeição em Cristo Jesus, somos nós mesmos. E eu vou falar aqui outra coisa também para você. Olha o que está nos dizendo. Quando a vontade é posta do lado do Senhor, o Espírito Santo toma essa vontade e a unifica com a vontade divina. Vocês entenderam? Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós vamos unir a nossa vontade com a vontade de Deus. E o que isso significa? Santificação, perfeição. Porque nós vamos estar deixando Cristo agir em nossa vida. Lá em Gálatas 2:20 está falando isso. Foi o que Paulo fez. E aí eu pergunto, por que será que tem muita gente que fala assim, mas não dá, não vamos conseguir vencer como Jesus venceu. Jesus era divino. Sim, Jesus era divino. Jesus é divino. Jesus também é 100% divino, 100% humano. E ele veio aqui em nossa carne para nos dar o exemplo. E aí, sabe o que acontece quando nós falamos que não podemos vencer como Jesus venceu? Eu quis deixar esse versículo do Espírito de Profecia por último, porque, infelizmente, quando nós acreditamos que não podemos buscar a perfeição como Cristo, fazer a vontade dele, de morrer para o eu a cada dia, você sabe o que Ellen White fala que nós estamos fazendo? Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Nós estamos nos assentando na poltrona de Satanás quando dizemos que não vamos conseguir vencer. Misericórdia. É isso, meu querido e minha querida, que você acha? Porque se nós estamos pensando isso, nós vamos perder a salvação. E olha só que ela continua nos falando. Não há poder em nós separados de Cristo. Lembra que eu falei? Vários versos aqui eu falei, unidos com Cristo nós podemos vencer. Não podemos mesmo separados de Cristo. Mas tendes o privilégio de ter permanentemente em vosso coração pela fé, e ele pode vencer o pecado em vós quando com ele cooperardes. Domínio, vontade, é o que está faltando em nossas vidas. Porque quando nós cooperamos com Cristo, nós vamos conseguir vencer como Jesus venceu. Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Ele mostrou quem era Deus através da sua vida. E ele falou, eu vos deixei o exemplo. Ele é o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo. E nós não conseguimos imitá-lo? Quando nós falamos que não conseguimos fazer o que ele fez aqui nessa vida, nós estamos dizendo que não podemos vencer como Satanás disse. É isso que você quer na sua vida? Fazer com que Satanás tenha domínio sobre você? Vamos estudar a palavra de Deus. Aqui o que eu falei para você são duas testemunhas, a Bíblia e o Espírito de Profecia. Então, cabe a cada um de nós meditar, orar, ler, buscar compreender a palavra de Deus e vamos colocar em prática. Não deixe que ninguém te engane. E o meu desejo e a minha oração é que venhamos a fazer a vontade de Deus. Não se esqueça. Jesus falou, eu vos dei o exemplo e sede perfeitos como é perfeito nosso Pai que está no céu. Que possamos fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o meu desejo e a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.